Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será o culto do Espírito Santo no Brasil. Para tanto, nós vamos promover a leitura de um artigo de mesmo título da professora doutora Lúcia Helena Alves de Sá, publicado pelo IMUB e publicado em Portugal também. O culto do Divino Espírito Santo é uma marca indubitável na história de Portugal e na história do Brasil. A gente tem as festas do Divino espalhadas pelo Brasil inteiro, né? E pode-se pensar, equivocadamente, que o culto do Divino Espírito Santo, sob a forma de império, é uma devoção que surgiu da Igreja Católica. Não é. Ela é uma devoção, primeiro, exclusiva do mundo lusíada e que foi absorvida para dentro do catolicismo. E o culto do Divino Espírito Santo, o império do Divino Espírito Santo, é uma festa diferente das festas do Espírito Santo, propagadas pela própria Igreja. Então, a ideia, por exemplo, da palavra política império do Brasil, Câmara Cascudo e alguns outros autores dão a entender que essa concepção política de império adveio de império da palavra império para o império do Brasil, foi uma ideia que ocorreu a José Bonifácio, em razão exatamente da palavra império ser mais conhecida do que a palavra rei. Ora, isso não faz sentido, uma vez que os reis de Portugal tinham como titulação oficial reis. Então, a que império pode estar Bonifácio se referindo? Só pode ser ao culto do divino, não é? A ser isto verdade, como propõe Câmara Cascudo, nós temos uma nota, não é? Interpretativa da profusão e da profundidade do culto do Império do Divino em terras da América Portuguesa. Caso contrário, essa propositura não é? Então, a ideia de Império do Divino Espírito Santo, ela marca, portanto, ela tem uma dimensão, ela está dentro de uma discussão política, de uma discussão jurídica, de uma discussão social, mas ela, a partir de uma dimensão litúrgica, na qual festas, desfiles, procissões e o cultivo popular têm um peso imenso, né? Então, o cerimonial de afirmação da autonomia política do Brasil, portanto, da coroação de Dom Pedro como imperador, ele guarda aspectos inéditos e sem precedentes frente à corte portuguesa. Foi algo completamente inventado no Brasil, né? Quando você vai pegar o cerimonial de aclamação e de coroação, porque em Portugal só existia isso, aclamação e coroação. No Brasil nós tivemos aclamação, coroação e sagração. E a forma como esse cerimonial se procedeu não tem distinção, é completamente distinto da forma como procedia as cortes portuguesas.
de modo que a maçonaria brasileira inaugura uma frente muito distinta. Bem, então, feita essa introdução aqui, vamos passar aqui a leitura do texto da professora Helena, que é uma especialista em Agostinho da Silva. Agostinho da Silva foi um dos filósofos portugueses que mais ajudou na divulgação do culto do Império do Espírito Santo, por onde ele passou. Então, esta devoção é uma devoção específica do mundo lusíada. Né? Então, repito, o culto do Divino Espírito Santo sob a forma de império é uma devoção exclusiva do mundo lusíada. Nós não temos ela em nenhum outro lugar. E essa devoção está espalhada no mundo inteiro por onde Portugal passou. Nós encontramos ela, inclusive, na China. Até hoje, viva. Né? No caso do Brasil, essa devoção está vivíssima. Do que é o Espírito Santo? Ora, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Né? E, evidentemente, trata-se de uma heresia, o culto. Porque ele fala sobre a vinda de uma nova idade, regida pelo Espírito Santo. De certa forma, guarda semelhanças muito intensas com a teoria joaquimita, a teoria de Joaquim de Fiore, sobre a idade do Espírito Santo. Né? Então, Portugal, eu já falei por diversas vezes que Portugal não pode ser considerado um país católico, genuinamente católico. Portugal é um país cristão. E muitos católicos poderão dizer que o que eu estou falando é uma besteira. Não, não é uma besteira. O cristianismo tem uma vertente ortodoxa, e aí essa vertente ortodoxa, por exemplo, nós temos a ortodoxia bizantina, né? A ortodoxia oriental, que já guarda diferenças, sobretudo, por exemplo, na concepção e na ideia de paraíso, do Espírito Santo e de Nossa Senhora. São concepções completamente distintas, eu diria que inconciliáveis. Então, se você pegar o que a Igreja Ortodoxa Oriental, o que a Igreja Oriental fala sobre esses três temas e o que a Igreja Católica fala, são completamente distintos. Além disso, nós temos as heresias, né, cristãs, que divergem, são consideradas heresias, foram consideradas heresias depois de pós-conciliares, de vários concílios, exatamente porque elas têm uma divergência, seja no entendimento da pessoa do Pai, seja no entendimento da pessoa do Filho, seja no entendimento da pessoa do Espírito Santo. Tá bom? Bem, então é preciso entender que Portugal abraça desde muito cedo uma concepção de um culto, assim como Portugal abraça a devoção à Nossa Senhora. Logo no início da nacionalidade, exatamente num momento em que não havia devoção à Nossa Senhora. Então, Portugal tem remanescentes e presenças de várias vertentes do cristianismo. Várias. Tá? Esta consiste a razão pela qual eu digo e afirmo e reafirmo que Portugal não é um país católico. Portugal é um país cristão. E dentro deste cristianismo, nós temos uma marca muito grande de heterodoxias cristãs e uma marca muito intensa de um cristianismo oriental, bizantino. Bem, o fato é que existe o culto do Espírito Santo no Brasil. Nós temos no Brasil, o Brasil, enquanto nação,
é uma construção da coroa portuguesa. Não adianta tentar reescrever a história. As nossas instituições são portuguesas, a forma de construir cidades são portuguesas, enfim, o Brasil desenvolveu-se dentro de uma base portuguesa. Evidentemente que aqui não vai nenhuma negativa no sentido de entendimento e de aceitação de que outras identidades territoriais e raciais, vamos dizer assim, étnicas, forjaram a identidade brasileira, ajudaram a forjar, mas a nossa base é lusófona, né? Então, apesar de haver outras identidades, é preciso haver uma permanente revisitação à Portugalidade, no sentido mesmo de aqui haver, e isso até consoante leituras baseadas em ponderações de Agostinho da Silva, e não só. Por exemplo, se a gente pegar o Gilberto Freire, nós teríamos isso também. Constança Marcondes César, nós teríamos isso também. Autores sérios não negam essa base lusófona. Essa negação, ela parte da maçonaria no Império. E ela depois vai ser aprofundada na Semana de Arte Moderna, né? Então, Agostinho da Silva, o filósofo português Agostinho da Silva, ele afirmava a ideia de que o Brasil era o próprio Portugal Império, digamos assim, desdobrado. É preciso entender o símbolo dessa afirmação, dado, sobretudo, que Agostinho é filósofo, né? O símbolo, a ideia de que o Brasil é um novo Portugal, é um Portugal Império, que tem por missão unir, por meio do mesmo substrato linguístico, os povos que receberam influência de Portugal. E veja, o Brasil hoje, não só pela, digamos, extensão territorial, ou pela quantidade de indivíduos, né, que falam o português, tem um peso dentro da comunidade lusófona internacional muito grande. Então, de fato, o Brasil, se tivesse governantes sérios, teria um papel a desempenhar na chamada CPLP, a Comunidade dos Povos Falantes de Língua Portuguesa, uma responsabilidade, não só histórica, bem como cultural, muito intensa. Mas, infelizmente, o Brasil não tem governo sério, até hoje, no que diz respeito a esse sentido, né? Porque fica sempre essa marca da maçonaria de que a gente não consegue se desvencilhar completamente de Portugal, porque não pode negar que temos uma base lusófona, mas é tão pouco aceita, não é? E fica neste morde-a-sopra que não abre para ninguém, né? Quer dizer, nós temos um país irmão que é europeu, é um país que é o nosso genitor, na verdade, né? Que está na Europa. Esse país abriu frentes no mundo inteiro. E é mentira, é grosseiro, já disse por diversas vezes e repito, a ideia longamente repetida de que o Brasil foi colônia de Portugal. Portugal nunca teve colônias, né? O Brasil era uma província do Império Português. Bem, então, voltando aqui à ideia de Agostinho. Esse próprio, o Brasil, na condição de um Portugal Império, teria essa missão espiritual, cultural, portanto, de unir. Não é uma missão religiosa e nem política, mas ela será, evidentemente, poderá vir a ser costurada, né, por intermédio da política, tendo o apoio da política, porque aqui você entra numa relação interpovos. Então há que haver uma ação diplomática, gostando-se dela ou não. Então, esses povos, hoje, nós encontramos a herança de Portugal e, sobretudo, nós devemos isso
Como é que o cristianismo se espalhou pelo mundo? Eis a pergunta fundamental. O cristianismo europeu foi através da ação da Igreja Católica? Não foi, não. O cristianismo chegou em África, chegou nas Américas, chegou na Ásia, chegou no Oriente, chegou na Arábia, e não foi pela ação da Igreja Católica. E não foi pela ação de nenhum outro país europeu. Foi pela ação portuguesa. E não foi pela ação de Espanha. Né? Então, se hoje nós chegou ao Japão, chegou à Austrália, nós devemos isso tudo a Portugal. E em grande medida aos jesuítas. Porque os jesuítas foram os evangelizadores da coroa portuguesa. Eram homens de negócio também. Né? A companhia jesuítica, sobre a qual pairou pesadas críticas e uma perseguição, sobretudo promovida pelo Marquês de Pombal, perseguição essa que começou no Brasil, ela partiu do Brasil e foi para a Europa. É preciso que se entenda a gravidade do que foi feito. E aquela perseguição, ela ultrapassa a leitura meramente política, porque os jesuítas eram, digamos, uma grande estrutura, um grande braço do Império Português. Era um braço político, era um braço econômico e era um braço de catequese, era um braço de evangelização, era um braço religioso. Então, quando os jesuítas são atacados, aquilo quebra o Império Português, literalmente por dentro. Quebra, porque os jesuítas controlavam grande parte da estrutura econômica brasileira. Claro? Bem, e essa presença, portanto, na China, na Índia, na Austrália, no Japão, né, na Arábia, né, na África e nas Américas, essa expansão do sentido de fraternidade e de irmanação entre povos que a mensagem do cristianismo trouxe, é fruto da ação portuguesa, do Império Português. Bem, então, nós temos povos, portanto, que receberam influência de Portugal. Mas qual influência foi recebida? Esse é o ponto. Uma influência cultural, uma influência histórica, uma influência linguística, qual influência? Várias, de várias matizes. O fato é que aqui no Brasil existe e resiste, de uma forma persistente, o culto do Espírito Santo sobre a forma de império. Culto esse que é oriundo do inconsciente coletivo português, que em Portugal foi muito fomentado pelos franciscanos logo no início da formação da nacionalidade portuguesa, historicamente falando, e franciscanos esses, divulgadores da teoria trinitária do abade Joaquim de Fiore, que era um monge cisterciense. Né? Então, veja a longevidade dessa herança. O culto que nós comemoramos hoje, do divino, sobre as formas do império, veja, são famosas cavalhadas em Pirinópolis, em Portugal. Né? As festas do divino em Paraty, aqui no Rio de Janeiro. O subúrbio do Rio de Janeiro tem várias festas do divino comemorando. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde tem a presença açoriana, nós temos muita presença. No norte e no nordeste, ele está espalhado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Né? Então, esse culto, que é oriundo, ele foi evidentemente muito propagado pelo franciscanismo no Portugal continental. Entretanto, a origem, digamos assim, algum pesquisador hoje consegue em Portugal dizer a origem exata do surgimento do culto? Não consegue. Então, esse culto é oriundo, digamos, do inconsciente coletivo português. E ele está carregado de crença e de esperança. E advém
de um inextricável elo existente entre a história e o mito, né? Isso nos dizeres de um livro homônimo de Eudório de Souza, chamado História e Mito, e também nos dizeres dos ensinamentos do filósofo brasileiro Vicente Ferreira da Silva, sobre o mitologema da cultura, né? Então, esse elo deitou aqui raízes muito profundas na vida nacional e cujas expressões atingiram a camada popular e o universo artístico e parte da política brasileira, né? Sobretudo quando Agostinho da Silva, juntamente com José Aparecido de Oliveira, que era na altura secretário particular do Jânio Quadros, e depois José Aparecido na condição já de ministro do Sarney e depois como embaixador, eles vão consolidar a chamada política externa independente e eles vão consolidar o Instituto Internacional de Língua Portuguesa e vão criar a Comunidade dos Povos Falantes de Língua Portuguesa, né? Aparecido e Agostinho foram muito amigos. Bem, então sublinha-se que história e mito se confundem desde os tempos mais remotos e estão assinalados por fenômenos, por instituições e personagens, né? E nós não temos como ler a história de um país e nem como entender se a gente não estudar os mitos subjacentes à formação daquela cultura. Então, antes da política vem a cultura de um povo. Aliás, a política retira os seus substratos da cultura vigente. Não é o inverso. Se fosse o inverso, os governos totalitários, de direita ou de esquerda, não tentariam controlar a cultura, né? Então, o controle da cultura é uma coisa fundamental para uma ideia de autoritarismo. Porque controlando-se a cultura, teoricamente, se controla o povo. E a cultura também independe de amarrações geográficas ou de contornos políticos, como a ideia de pátria e como a ideia de império. Você vê, por exemplo, um caso absolutamente marcante nisso, é o nomadismo árabe, né? O Islão, o árabe, independentemente, ele pode ser nômade. Ele não precisa de uma cidade, nem de uma constituição. Aquela cultura se mantém. Os ciganos, por exemplo, os índios. Então a gente vê que cultura é uma coisa, é um conceito, é mais do que um conceito. No meu entendimento, é um arquétipo espiritual, não é? Carregado de uma força de manifestação profunda. Porque os países, os contornos políticos dos países, são definições muito recentes na história da humanidade. E as culturas existem antes desses contornos. Então, a manifestação em toda a cultura, segundo Vicente Ferreira da Silva, e nós já demos aula sobre isso, que estão disponíveis no canal do IMUB, no YouTube. Todas as culturas têm base em um mitologema fundante. O mitologema que funda Portugal, uma coisa é a Lusitânia, a antiga Lusitânia. As histórias e os mitos da antiga Lusitânia. Outra coisa é Portugal, que nasce com Afonso Henriques e com o chamado Milagre de Ourique. Então, o mitologema que funda Portugal é um mitologema cristão. Cristo aparece ao primeiro rei de Portugal, que ainda não era rei. Ele será sagrado
rei depois da Batalha de Ourique. No campo, Ourique é o nome relativo ao campo de Ourique, que está ao sul de Lisboa, né? Diz-se que todo mito, independentemente da sua natureza, enuncia um acontecimento que teve lugar no início dos tempos e constitui, por isso, um precedente exemplar para todas as ações e situações que depois repetirão este acontecimento. Isso fala Mircea Eliade, por exemplo, né? Então, o mito carrega, quando ele cai dentro da cultura, ele é um modelo paradigmático, divino, que será repetido. Por exemplo, o mundo muçulmano tem exatamente essa ideia, né? Todas as ações, todas, literalmente, que Maomé fez e pensou, constituem um modelo paradigmático, divino. Ele está fora do tempo. E esse modelo, e essa conduta, e esse comportamento de Maomé tem que ser repetido, renovado, reatualizado diariamente por cada muçulmano, por cada seguidor do Islã. Não é? Bem, isso é o que faz o mito. Veja, Cristo morre. A ideia de ceia, né? Desculpe, a ideia da hóstia, a ideia religiosa da missa, repete um modelo paradigmático relativo a Cristo. Então, todo mito é um acontecimento, digamos, que se passou numa determinada esfera, fora do tempo, e quando ele entra no tempo, ele tem que ser repetido, ele tem uma estrutura circular, cíclica. O homem repete aquelas ações. Então, isso é um precedente de ações e de situações. Ora, toda festa popular, seja ela fixa ou móvel, uma festa fixa é dezembro, 25 de dezembro. No 25 de dezembro, todo mundo ceia. Deveria se comemorar o nascimento da divina criança. Bem, voltando. Então, isso que o Eliade fala, não só ele fala, né? Então, a ideia de que todo mito ele tem certas características, né? Essa característica circular é uma delas, é um acontecimento fora do tempo. O mito narra a trajetória de seres extra-humanos ou extraterrestres, como queira. Extraterrestre tem nada a ver com ET de Varginha. Extraterrestre é tudo aquilo que está fora da Terra, certo? Os anjos são extraterrestres. Então, essas categorias ontológicas da criação, os deuses não foram criados na Terra. Então, seres extraterrestres, nesse sentido. A história, toda a história mítica da humanidade, toda ela, todos os povos falam da relação deles com seres extraterrestres, extra-humanos, né? Isso entra a categoria dos deuses, dos anjos, das hierarquias infernais, dos arcanjos, etc., né? Dos demônios, enfim. Então, eles vivem fora do tempo tridimensional, do tempo de Cronos, não é? Sob uma perspectiva grega, e eles situam-se no tempo divino, no tempo sagrado, no atemporal, né? Na eternidade. Evidentemente, qual é a forma ou a fórmula, em estando no mundo temporal, de repetir, e qual a lógica também de repetir aquele comportamento
ocorrido num outro tempo, portanto, num outro espaço também, para trazê-lo para a vida humana. Eis a grande indagação, não é? Quando você repete uma ação de um Deus, o que isso significa? Se você ora todo dia, por exemplo, qual é o poder da oração no seu campo psíquico? A oração transforma o seu caráter? É só o ato de orar? Ou o ato de orar tem que vir também acompanhado de uma alteração de comportamento, de uma alteração de gestos? Então, o mito nos traz reflexões e nos traz ensinamentos e mensagens muito mais profundas do que a princípio a gente possa pensar. Então, a importância do estudo dos mitos fundadores de um país são imensas. Imensas. Então, no cenário cultural brasileiro, foi, portanto, trazido para o cenário cultural brasileiro, foi trazido, portanto, o culto do Divino Espírito Santo sob a forma de império. E à medida em que ele foi trazido, ele é sempre reatualizado. E ele representa, segundo a visão do Agostinho e da Lucilena, uma futuridade. O que vem a ser isso? É uma ideação do novo reino. Porque dentro da perspectiva cristã, nós temos a ideia de um apocalipse, de um fim dos tempos, não é? Onde surgirá um novo céu e uma nova terra. Pois o culto do Espírito Santo fala exatamente deste novo céu e desta nova terra. Ele aponta para esta época e diz que esta época é a época do Espírito Santo, onde a humanidade ressurgirá rediviva, renascida em si mesma, e uma humanidade humana, né? Uma humanidade espiritualizada, bondosa, fraterna, pacífica, onde as estruturas institucionais, isso na teoria do Agostinho da Silva, estruturas políticas, inclusive, os conceitos políticos com os quais nós lidamos de governo, de comércio, de empresa, de cidade, serão radicalmente alterados, diferentes. Veja que isso é uma opinião minha, particular, não é Agostinho. Nós estamos diante de uma releitura internacional, a despeito, evidentemente, das manipulações e das falcatruas. Nós estamos já com uma parte substantiva de uma população mundial que recusa-se a trabalhar nas empresas seguindo os modelos que os nossos pais seguiram, ou que a gente mesmo seguiu. Modelo de relação patrão-empregado, por exemplo. Há um questionamento profundo nesse modelo. Há um questionamento profundo na ideia de ingestão de carne. E aqui eu não quero entrar em discussão política e ideológica, né? A ideia de que os animais são seres conscientes, né? De que a gente tem que alterar o nosso padrão de conduta, o nosso padrão de relação. E para isso você precisa alterar as leis, sim, no campo jurídico, de proteção aos animais, de proteção à natureza. A ideia de que o lucro excessivo, que é uma ideia liberal, que surgiu com as revoluções depois liberais, maçônico-liberais, da Revolução Francesa, a ideia de que o lucro e a riqueza constituem um fim em si mesmo e eles valem qualquer atitude, isso está sendo largamente questionado no mundo inteiro. Então, quando nós lemos a propositura filosófica de Agostinho da Silva, do que seria a idade do Espírito Santo, não é? Nós temos
podemos fazer, nós temos um vislumbre de um mundo completamente distinto daquele mundo em que nós vivemos. Porque a rigor, realmente, de quanta matéria a gente precisa para viver bem e dignamente? De quantos carros eu preciso? Percebe? De quantos sapatos eu preciso? De quantos relógios eu preciso? De quantos telefones eu preciso? Que diferença faz um carro que custa $1 milhão? Tem um pouco mais de tecnologia ou menos. Mas é preciso haver carro de $1 milhão para todo mundo? É realmente necessário? Então, veja, são indagações dos limites da matéria e dos limites do consumo. Nós consumimos coisas completamente despropositadas. Isso sem contar as doenças do consumo. Então, a leitura da obra de Agostinho da Silva, desafortunadamente, Agostinho, no Brasil, ele é conhecido somente nos meios mais intelectualizados. E nos meios que não têm uma xenofobia, uma lusofobia xenófoba, né, que não cultivam uma xenofobia contra Portugal. Mas ele vai falar exatamente disso, quer dizer, deste novo céu e desta nova terra. Então, nós temos um filósofo, nós temos uma cultura, uma memória cultural, uma história cultural, uma identidade cultural ligada a uma teoria que fala de um novo mundo, de um novo céu e de uma nova terra. Se a gente parar para pensar, essa proposta, ela não é uma proposta só católica, não é? Todas as culturas do mundo falam, as míticas, falam de uma queda. Você tem as idades do mundo, onde você tem uma idade de ouro, de muita espiritualidade, de muita bem-aventurança, e você tem uma decadência cultural, civilizacional, e em seguida a essa decadência cultural, civilizacional, ressurgirá uma idade de ouro. De certa forma, fazendo um paralelo ou uma analogia, o culto do Espírito Santo fala a mesma coisa. Não é? Agora, como é que vai surgir um mundo diferente sobre a face da Terra? É uma intervenção de Deus? Ou dos deuses? Ou há uma participação humana? Há um gestual, há um comportamento? Então, nós temos hoje um arcabouço de empresas, de ONGs, de festas, né, de políticos. A gente tem um arcabouço de gente dentro da área técnica, científica, cultural, que estão propondo um novo mundo. Nós temos uma vertente esotérica, New Age, a séria, aquela que é séria, não aquela que é uma bandalha generalizada. Nós temos espalhados pelo mundo inteiro, digamos, uma mentalidade convergente, independentemente de nós estarmos no Oriente ou no Ocidente. Uma mentalidade convergente de que é preciso cultivar a paz. É preciso cultivar um novo homem. É preciso criar um novo mundo. Sim, nós somos agentes de construção, individualmente falando. E nós somos igualmente agentes de destruição. Aliás, o homem de todas as espécies é a única espécie que é predadora da sua própria espécie e do próprio mundo em que ele vive. A gente não vê nenhum animal destruindo o meio ambiente em que ele vive e destruindo a sua própria espécie. Né? Então, é preciso haver uma reformulação do caráter humano, da alma humana. É preciso haver uma recuperação da ideia de valores transcendentes. O que guia uma sociedade são valores transcendentes. A ética e a moral derivam da ideia desses valores. Elas não são fundamentos em si. Se você subtrai a ideia da transcendência do mundo, resta o que é o mundo.
Resta uma imanentização, uma materialização, um comércio, tudo se reduz a dinheiro. É exatamente isso, entre outras coisas, que o culto do Espírito Santo fala. E, sobretudo, Agostinho da Silva, como voz lusófona. Né? Então, essa futuridade, que é uma ideação do novo reino para os homens, no qual vai se instituir a fraternidade e a tolerância. Fixa-se nisso o entendimento de Agostinho da Silva sobre o culto do Espírito Santo, cujo evento comporta sabedoria de gentes de um passado remotíssimo, né, de importância sem igual, que registra o dinamismo da resistência e o espírito ecumênico. Ecumenismo é algo muito sério e muito bonito, hein? Repito, é preciso não cair nas ciladas do desmembramento do termo. O ecumenismo é a comungação do espírito de ideia de que todos os homens são irmãos. Em Deus. Num outro plano, que não é um plano material. Então, o culto, uma das coisas da proposta do Agostinho, do culto do Espírito Santo, desse ecumenismo, é que ele é invocador de uma libertação, né? Uma libertação dos espíritos, uma libertação das almas, sair desse estado de escravatura anímica e física que a materialização impõe. E é também a anunciação de um futuro reparado dos erros e das mazelas sociais. Então, uma coisa é a cultura, outra coisa é a forma como a civilização, como as cidades, foram construindo as suas instituições, seus comércios, as suas políticas. E eles estão cheios de erros. E é preciso rever esses erros. E aniquilá-los, no que for possível, aniquilar. Destruir literalmente o modelo, que é um modelo inválido. O modelo, por exemplo, de que o homem só vale se ele tem dinheiro, isso não faz o menor sentido. De que uma cultura só vale se ela tiver sido letrada, isso não faz sentido. Isso hoje é questionado. E ainda bem que é questionado. Né? Então, nós não valemos pelo que nós temos. Nós já temos uma validade. E essa validade, ela reside no próprio ser do nosso ser. Ela é uma validade ontológica. Não é o governo que me dá uma validade. Eu não existo enquanto pessoa, eu não tenho direito a ser pessoa, porque o governo acha que eu tenho direito a ser pessoa. Não foi o governo que me criou. Não foi político nenhum, nem empresa alguma. Eu existo enquanto ser. E é com base nessa verdade ontológica, que ultrapassa toda a ideia de matéria, que está a ideia de libertação. Né? E da criação de um futuro reparado dos erros, dessas mazelas sociais. Bem, então, o Brasil tem como cultura, como festa popular, espalhada pelo Brasil inteiro, um culto do Divino Espírito Santo sobre a forma do Império. E ao estudar este culto, nós vamos ver a profundidade da mensagem do culto. Nós devemos isso a Portugal. Não é? Nós devemos isso aos franciscanos. Nós devemos isso aos templários. Nós devemos isso aos jesuítas. Foram tanto os franciscanos quanto os jesuítas, foram grandes, os maiores divulgadores do culto do Espírito Santo sob a forma de império. Nós devemos isso à coroa portuguesa, que nunca deixou de estimular
a divulgação e a mensagem do culto. Então, quando nós estamos comemorando um culto, numa determinada cidade, numa época, nós estamos repetindo paradigmaticamente algo. E também nós estamos anunciando um novo amanhã. Não sem razão, de uma forma muito bonita e, para mim, altamente simbólica, o Juscelino Kubitschek botou o nome de um dos palácios de Alvorada. Alvorada é exatamente o momento em que você está passando da noite para o dia. E a alvorada anuncia um novo dia. Toda a construção de Brasília foi uma construção mítica e simbólica. Eu já fiz programas sobre isso. E a ideia de que o Brasil é o país do futuro advém, primeiro, como uma crítica, não é? Muito malvada, mas ela retira os seus fundamentos dessa ideia de uma futuridade que consta no culto do Divino Espírito Santo. Finalizando, nós vamos ter uma outra parte desse programa, vamos ter uma parte 2, finalizando essa primeira parte. Eu finalizo com as palavras de Roquete Pinto, palavras que sempre que tenho oportunidade eu repito, porque eu as acho lapidares. A ideia é lapidar. Roquete Pinto fala: é preciso conhecer o Brasil com os seus encantos e as suas tristezas, para amá-lo conscientemente. Vamos ficando por aqui. E até o nosso próximo programa.